O fascista Jair Bolsonaro sempre foi um amante das arminhas, das torturas e da morte. Agora, com a pandemia do coronavírus, fica ainda mais evidente que ele não dá valor à vida humana. Dos outros, evidentemente, da sua família e cupinchas ele cuida bem. Família acima de tudo, é o seu lema. Mensageiro da morte, Jair Bolsonaro ainda dificulta as ações de quem procura salvar vidas. Em mais uma ação macabra, a Receita Federal, que é um órgão ligado ao presidente Coveiro e ao abutre Paulo Guedes, ministro da Economia, decidiu tratar como ilegal uma operação do governo do Maranhão para trazer 107 respiradores da China. Segundo informa a Folha de São Paulo, a Receita Federal decidiu tomar medidas legais cabíveis contra as pessoas envolvidas nessa arrojada operação do governo do Maranhão para salvar vidas. Essa operação envolveu o envio dos respiradores para a Etiópia para escapar dos radares dos Estados Unidos e da Europa, né, que estão fazendo pirataria, e o fretamento de um avião de Guarulhos para São Luís, para escapar da sabotagem do governo federal, para escapar da sabotagem do miliciano Bolsonaro. O desembaraço na Receita foi feito no Maranhão e não em São Paulo, exatamente para evitar o risco que os equipamentos fossem retidos. A estratégia foi montada depois que o governador Flávio Dino, que é do PCdoB do Maranhão, reservou respiradores 3 vezes e foi atravessado pelos governo federal, pela Alemanha e pelos Estados Unidos. Diante da ameaça da Receita Federal de tornar ilegal essa operação, o governador Flávio Dino reagiu com muita firmeza e altivez. Disse ele: vamos continuar a fazer o que for necessário para cuidar da vida dos maranhenses. Lamento que a lógica bolsonarista de criar confusão a todo momento, mais uma vez se manifeste. Flávio Dino ainda esclareceu que, aspas, a operação nada teve de ilegal. As mercadorias foram compradas legalmente, pagas e transportadas em voos legais. Os respiradores são para um serviço inadiável, são para salvar vidas. Não temos preocupação com ameaças de nenhum tipo, pois proteger vidas é a nossa missão. Enquanto o capitão Bolsonaro faz ameaças, através da Receita, outros governadores já procuram Flávio Dino para ver como adotam as mesmas providências. Um plano elaborado pelo governo do Maranhão de comprar respiradores da China, de trazê-los da Etiópia, escapando dos radares dos Estados Unidos e Europa, despertou interesse dos chefes de outros estados, relata a Folha em outro artigo. Todos os governantes temem um aumento das mortes por coronavírus, menos o capitão Bolsonaro, amante da morte. Os governos do Ceará, do Piauí, do Amapá, do Amazonas ligaram na semana passada para saber como encontrar os respiradores disponíveis na China e trazê-las por rotas pouco visadas pelos principais centros, informa a Folha. Esse novo fato evidencia que essa tragédia do coronavírus e evidencia que Bolsonaro não está preocupado com os mortos e nem com a economia. Ele está preocupado com a sua reeleição, está preocupado com o seu poder. O capitão detesta os pobres. Ele cortou grana da saúde, né, o orçamento da saúde, expulsou médicos cubanos, atacou o Bolsa Família e queria dar uma merreca de R$200 como auxílio emergência nesse período de crise. Ou seja, ele detesta os pobres. Como escreve Bernardo Melo Franco, no jornal O Globo, aspas, o presidente não está preocupado com a escalada da doença, a escassez de testes ou o risco de colapso nos hospitais. Ele só pensa na sua própria popularidade, que julga ameaçada pela retração econômica. No mesmo rumo, o escritor Rui Castro alerta na Folha que, aspas, Jair Bolsonaro prefere lutar a favor da sua miserável campanha pela reeleição em 2022. O preço disso já se faz sentir. O comando da 1ª Região Militar, no Rio de Janeiro, está mandando os postos de recrutamento contar sepulturas no estado. O cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro também, apressou a construção de 2.000 gavetas. No cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, os enterros são feitos em covas rasas. Nos hospitais de Manaus já há cadáveres no chão.
o país se torna um enorme jazido ao ar livre. São os mortos da Covid, são os mortos de Bolsonaro, enfatiza Rui Castro. Ainda sobre essa necropolítica no país, vale citar Eric Nepomuceno, que abordou a posse do novo ministro da Saúde, que é um capacho do Jair Bolsonaro. O brilhante escritor lembra que Nelson Teich já confessou que precisa de uns 15 dias para ficar a par do funcionamento do seu ministério. Ao ritmo de uns 200 mortos por dia, isso quer dizer que daqui a uns 3.000 e poucos cadáveres, ele terá começado a tomar pé da situação. Eric Nepomuceno ainda realça que o expurgo de Mandetta deixou claro que a sufocante maioria dos ministros desse governo esvaziado se reduziu a figuras ou inócuas, ou patéticas, ou abjetas, ou tudo isso ao mesmo tempo. O que temos hoje em Brasília é qualquer coisa, menos governo.